como conhecimento ou até mesmo espiritual, mas o relacional. Porque uma das coisas que nós não podemos, não podemos ignorar é que a nossa relação de casal, nós já estamos com 15 anos de casado. Gente, aqui ó, passa por altos e baixos, não tem jeito não. Relação de casal, vida é assim, né? Eu gosto muito de dizer para meus pacientes o seguinte, ó, não pede isso aqui não, retilíneo não, que quando tá reto, quando tá morrendo. Coração, né? Quando eu cara, morreu. Então, enquanto a gente tiver vida, enquanto a gente estiver no relacionamento, enquanto a gente estiver no vínculo com o outro, vai ter sempre essa oscilação. Agora, nós temos que aprender o quê? Na hora que vem a queda, que a gente, para subir para o alto, a gente tem suporte, tem que ter suporte interno para realmente cair depois da queda, né? E às vezes a relação com o outro, ela machuca tanto, que às vezes até para a pessoa levantar sozinha é difícil, né? Quanto mais quando ela tem que dar conta de levantar mesmo a relação estando instável, mesmo ela estando muito doente. Mas mesmo essa relação doente tem cura. Por quê? Não é porque a pessoa está doente que a gente vai deixar ela morrer, não é? Eu e o José gostamos de fazer um comparativo com empresas, né, amor? Sim. Você gosta muito de falar a respeito de questão de empresa. Eu gostaria que você desse essa percepção, aprendi que ele é consultor de empresa também e ele gosta de fazer muito isso. Durante uns 20 anos, eu exerci essa atividade com muita frequência. E eu nunca, confesso para você, já atuei desde o Amazonas até o Paraná. Eu nunca vi um empresário pegar e dizer assim, a minha empresa não está dando lucro, eu estou tendo prejuízo, e me entregar a chave da empresa e dizer assim, pode levar que eu não quero nada, eu não vou retirar nada daqui. Eu nunca vi. Mas muitas vezes nas relações, na vida a dois, existem pessoas desistindo tão fácil. Às vezes com inúmeros recursos, inúmeras situações que podem ser acionadas, até conselheiros, terapias, enfim, é o Mário chegando, bem-vindo, Mário. E as pessoas estão lançando mão muito rapidamente da desistência, jogando a toalha. Carro, né? Vamos colocar um carro. O carro estraga. Quando o carro estraga. Pode ser bem, não pode? Você tem carro novo. Carro novo, então. Às vezes seu carro novinho, seu carro velho. Quando estraga, você joga fora. Não quer ficar mais não. Deixa ele abandonado pro lado de lá. Quer nem saber. A pessoa faz isso aqui, amor, para poder consertar. Paga, né? Vai juntando dinheirinho pra juntar peça por peça, troca o pneu. Tudo para fazer a manutenção do carro, para o carrão ficar. E o que você tem feito para o seu relacionamento? E pro casamento, pro relacionamento, pro namoro, pro noivado, pro vínculo a dois. Tem investido esse mesmo empenho para um carro velho? Outra coisa, né? Existe preparação para dirigir, existe preparação para você pilotar avião. Mas qual é a preparação que tem para a vida 2? Para pensar um pouquinho. Você tem universidade preparando para ser engenheiro, administrador, médico, um monte de coisa. E para você ter sucesso ou felicidade na vida 2, onde é que você se prepara? Onde é que você busca recursos para isso? Essa é a nossa proposta hoje. Vamos falar muito da vida 2. Se você não tem ninguém ainda, não tem aquele aconchego. Mas se tem ainda, desejo de ter. Mas tem o desejo de ter, ou tem o desejo de, quem sabe, ter novamente uma oportunidade com alguém, já teve, sei lá, já deu teve errado, dor, sofrimento, desencontros. E aí disse, puxa, eu gostaria de ter. Então, esse encontro agora, essa live vai falar muito de como você pode planejar essa vida a 2. Gente, o som para vocês está bem? Vocês estão ouvindo bem as nossas falas? Vocês dão um ok para ver se a altura Nailê, fala para nós, o Mário. Nailê, você começou no início legal. Aí, o som tá chegando legal, a gente precisa falar mais alto. Eu falo mais alto, o José já é mais tranquilinho. Até pra gente... A vozinha dele é mais serena, mais tranquila. Começa a falar alto. Aí eu saio de perto. Eu baixo a voz rapidinho. Tá chegando bem aí? Tá chegando bom o som, vocês estão ouvindo bem, eu preciso que a gente aumente o volume, depois vocês nos falam, tá bom? Nós vamos continuar nesse mesmo tom. Mas agora já deu 9 horas, né? Nós já começamos realmente a falar do tema. Mas o que a gente nós estamos nos propondo? É exatamente dar essa assistência que as pessoas às vezes não têm, né? Essa preparação para inclusive ter um vínculo a 2. Hoje nós vamos falar muito dessa consciência do nosso. E eu tenho, para mim deixar de ser eu e tornar nós, esse processo é uma nova estrada.
Eu tenho que deixar para trás muita coisa minha. Não é que eu tenho que deixar de ser eu, não. Não é que eu tenho que parar de ser eu. Tem gente que fala assim, tem que largar de ser você e para passar para ser nós. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, é uma inteira com um inteiro para formar o nosso. Vamos dizer, essa união para que haja o nosso casamento, o nosso relacionamento, o nosso negócio, nossa casa, esse nosso, eu tenho que estar consciente de quem eu sou e eu tenho que estar inteira. Porque a gente gosta muito, né? Ou às vezes escuta muita musiquinha, né? Metade da laranja. Então você fica achando que metade com metade que vai formar um. E não tem essa história de metade. Não dá para ser metade com metade para completar um ao outro. Né? Os dois vão se unir para completar o outro. Não existe isso. Eu tenho que estar inteiro. Porque se eu não estiver inteiro, eu vou ter que buscar terapia. Depois aí, pode inclusive buscar o telefone para buscar terapia individual para construir você inteiro. E infelizmente, as pessoas às vezes vão exatamente para a relação para buscar, inclusive, uma complementação daquilo que ela não conseguiu ter na vida avulsa, na vida enquanto sujeito único, a gente chama de self, si mesmo. Então, si mesmo não foi completo, o sujeito vai buscar no outro essa complementação. E já entrou errado. Por quê? Você está entrando com uma fatura negativa para o outro pagar. É a mesma coisa de várias coisas que aconteceram na minha história. Carla Ivonete Silva, sem ser Campos. A Carla Ivonete Silva, eu chegar para o José e falar assim, olha aqui, você vai ter que suprir a minha carência afetiva que eu tive na infância, você vai ter que suprir a minha infância que foi complicada, você vai ter que suprir a minha pobreza, que eu tive muita dificuldade de conquistar as coisas quando eu era solteira e menina, você vai ter que suprir as minhas frustrações de autoimagem ruim e vai por aí afora. Se eu começar a colocar para o outro que ele tem que suprir a minha imagem, a minha identidade, as minhas falhas, os meus traumas, os meus... Nunca, nenhum ser humano é capaz de fazer isso. E às vezes isso vem numa esfera inconsciente. A pessoa não sabe que ela está realmente depositando nas mãos do outro essa complementação. Então o nosso não é para completar o eu. O nosso, ele vem para construir uma conjugalidade. Ele vem para construir uma nova história. Ele vem para fazer com que os dois se unam e construam uma nova história a partir daquele momento que a aliança é feita. Né? Essa aliança, inclusive, que o casal faz, nossa aliança é a 3, né? Sim. Aqui na minha aliança tem o nome de Jesus, depois tem o nome do José, e na aliança dele tem o nome de Jesus e depois tem o meu nome. Por quê? Se não for essa aliança A3, tem hora que eu fico querendo mandar ele visitar Jesus antes da hora e ele fica querendo me mandar visitar. Senhor, pode levar ela, sim, porque ela já está na hora de ir para a glória. Porque essa criatura. Mas isso aqui... dura segundos. Aí Jesus veio, cara, dá seu jeito lá, porque tá querendo que eu te leve de uma vez, né? Porque segundos. Assim, né? Daqui a pouco a gente está sorrindo, daqui a pouco a gente tá... Mas isso é um aprendizado, porque já teve coisas da gente ficar muito triste com isso. É isso que a gente tem que começar a resolver. Não se ponha o sol sobre a sua ira. É uma coisa que a gente tem que aprender a elaborar na vida de casal. Porque se você for amontoando dor, sofrimento, decepção, tristeza, angústia, briga, vai ter, gente. São duas pessoas diferentes. Ou a gente aprende desde o início a elaborar essas diferenças, ou você vai ficar julgando para debaixo do tapetinho. Aí ele tá podre daqui a pouco. Então, o que é que nós temos que aprender dentro dessa conjugalidade? É resolver isso. A Bíblia é um manual para tudo mesmo, né? Sem dúvida. Traz dicas incríveis. Traz dicas fantásticas. Para não se põe o sol sobre a sua ira, é exatamente isso. E outra coisa, irai-vos e não pequeis, né? Antes que venha esse irai-vos e não pequeis. Não é que a gente não vai irar, não tem jeito, tá inerente na nossa relação como humano, a coisa não acontece do jeito que a gente quer, a coisa não rola do jeito que a gente espera, a gente acaba se irando. Agora, o não pecar é exatamente ir além daquilo que foi provocado. Levar para o dia seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte, e aí vai criando o quê? A raiz de amargura. A raiz de amargura. Vai trazendo aquela tristeza, a pessoa começa a ficar abafada, né? Começa a ficar amuada. Agora, uma coisa que é importante o grupo entender, por que nós propusemos esse encontro e esse tema, é porque o isolamento social que nós estamos enfrentando no país e no mundo, né,
ele faz com que alguns relacionamentos eles sejam testados. Porque uma coisa é você sair de manhã, se despede da sua esposa, ou você se despede do seu ente querido e vai trabalhar, fica 8 horas fora e depois volta à noite, às vezes o pessoal está cansado, dá um oi, come alguma coisinha e vai dormir. Outra coisa é você conviver com essa relação familiar, você está com esse modelo de família, com esse modelo de casamento o tempo todo. Por isso que nós propusemos esse tema, porque é muito urgente nós tratarmos disso, porque existem pessoas que vão ver esse momento e dizer assim, que bom, eu estou pertinho da minha amada, do meu amado, puxa, que legal, a gente vai poder trocar tantas ideias, falar dos projetos e tal. E outros vão dizer assim, como é que eu faço para sair dessa casa? Então, é caminhando para um lado para o outro, é televisão de manhã, de tarde, de noite, e a gente tem visto até mesmo as pessoas nessas brincadeiras, fazendo aqueles joguinhos, né? Mostrando um monte de coisa de piadinha e tal. E isso no início ainda fica engraçadinho, né? Uma semana, 10 dias, ainda vai, a pessoa ainda ri ainda. Mas vai chegando no ponto que isso aí não vai suportar, não. A coisa não vai ser sustentável. Então, por isso que nós resolvemos, inclusive, fazer esses encontros, e trazer esse auxílio nesse período onde que as pessoas estão juntas, querendo ou não é nem uma escolha, é vamos dizer assim, uma obrigação, né? Eu vou pedir você fazer, porque a minha unha é grandona, não dá pra me apertar ali não, tá? Você aperta lá, dando o legalzinho. Olha o tamanho da unha, né? Olha o tamanho da unha aqui, ó. Grande. Quero ver agora como é que eu vou fazer, né? Não tem manicure pra arrumar esse trem aqui mais. Quero ver. Na começar o negócio a pegar pesado aqui, aí eu vou ter que... Ai, corta minha unha. Então... Mas aí, voltando, eu só quero pegar um pouquinho do negócio que a gente estava falando um pouquinho antes. Porque como a gente estava vendo a respeito das várias complicações que às vezes essa relação está fazendo, isso nos trouxe uma analogia com o que ele atende como terapeuta de casais e o que eu atendo como psicóloga. Então a gente tem visto, inclusive, as pessoas com muitas, chegando já todo arrebentado no consultório e a relação já na tábua da beirada. O negócio já tá, quando chega pra gente, é porque já tá na UTI. Então, olha, e tem uma historinha que o José gosta de contar, que é a historinha do bebê na ponte, né? Sim. E a gente fez essa historinha do bebê na ponte. Então, nós resolvemos subir em cima da ponte para ver esses casais. Deixa eu contar a história, que você vê que legal que é, como é que tem ali. Causos mineiros. Eu não sei de onde de que cidade vocês estão, então é rede social, a gente não consegue identificar a cidade. Mas, se você quiser, também pode colocar a cidade que você está. Mas o que acontece? Aqui em Minas, o povo tem muito rio, muito cachoeira, etc. E 2 mineirinhos estavam pescando no interior, estavam pescando aqui pro lado da Serra do Cipó. E aí o que aconteceu? De repente eles ouviram um barulho, quando viram era um neném que estava sendo jogado em cima da ponte. E aí um olhou e falou assim, vamos tirar, que caiu lá no rio, né? O bebê caiu lá no rio, jogado em cima da ponte. Pescando, caiu no rio. De repente falou assim, vamos tirar, o que é aquilo? É um neném, é uma criança, foram lá, nadaram e tiraram a criança. Aí colocaram a criança na beira do rio, passou assim uns 2 minutos, um outro barulho. Outra criança, de cima da ponte, sendo jogada lá no rio. Aí ele falou, agora é sua vez de tirar a criança. Aí o outro foi lá, tirou a criança, nadou, deu umas braçadas, tirou, engoliu um pouco de água, mas trouxe a criança e os 2 nenenzinhos. Daqui a pouco, um terceiro barulho, foram ver, era uma criança sendo jogada. Aí um olhou para o outro e falou assim, tá na hora da gente subir. Tá na hora de subir em cima da ponte. Tá na hora de subir em cima da ponte para ver o que está acontecendo. Nosso catar são os bebês que estão caindo aqui embaixo. Então nós resolvemos subir em cima da ponte, né? Então nós estamos aqui para dar essas dicas, né? Agradecemos a cada um de vocês aí, né? A Néia, a Marieva. A Marieva também está sempre junto com a gente, com a Inê também, né? A Elaine ou Eliane? Eliane. Alessandra, porque o quê? Nós resolvemos subir em cima da ponte. Então, antes da gente pegar esses casamentos que estão sendo jogados lá embaixo, né? A gente resolveu subir para a gente poder dar as dicas antes que realmente a coisa seja descartada, né? Não tem mais solução, então vamos realmente já julgar isso fora, porque não tem mais chance. E eu não acredito nisso, nem José. Nós acreditamos que nós somos muito melhores como somos os 2. É uma relação complicada, é uma relação difícil, mas quando a gente consegue ajustar, o caminho é muito mais fácil, porque a gente consegue ir mais longe.
Porque na hora que eu tô caindo, o José me levanta. Na hora que ele tá caindo, ele me levanta. Mas infelizmente eu tô vendo as relações ao contrário. Tem gente que tá caindo, o outro tá pisando em cima da cabeça. Tem gente que tá subindo, o outro tá querendo puxar o outro pro outro não subir. Tem gente que tá avançando e o outro tá realmente paralisando o outro para ele não avançar, para não ficar muito distante dele. É um fato. Então, quando a gente percebe que existe essa competição na relação, com certeza tem falhas individuais na relação. Então, aquilo que eu disse no início já é uma dificuldade do eu que está impedindo nós de se tornar nós mesmos. Mas quando tem pelo menos uma parte sã na relação, uma parte que está inteira, essa parte, inclusive, ela tem que buscar. A gente tem relações que realmente são doentias, tem pessoas que são totalmente desajustadas, são pessoas desequilibradas, são pessoas que são, vamos dizer, patologicamente, né? São pessoas doentes. Então aí fica mais complexo essas relações assim. Mas a maioria delas é exatamente por imaturidade, falta de conhecimento, falta de conselho. Inclusive aqui o nosso conselheiro amoroso, né, que inclusive é um título é um título que ele recebeu de um amado casal que nós temos, né? E eles inclusive chamam ele de RIT, conselheiro amoroso, porque nós temos uma ferramenta de uma análise de perfil comportamental que inclusive faz essa análise do casal e que ajuda muito as pessoas a detectarem o que é que não está tão bem na relação. Então, nós resolvemos deixar esse conselheiro amoroso aqui vir para nos dar tantas dicas diárias para que as relações possam ficar menos doentes e as pessoas consigam realmente fazer com que o vínculo com o outro ele seja um vínculo construtivo, é para crescimento. Mesmo que haja dor, gente, não é viver no paraíso, não. Ah, vai ser tudo mil maravilhas, amor eterno, pra sempre, não vou ter nunca abrir. Isso é ilusão. Por isso chama conto de fadas. Contos de fada. Inclusive, eu tenho um livro que como fazer o seu relacionamento dar certo. Sim. Tem uma parte que eu falo nele lá, que é o complexo de Cinderela. Tem umas que estão achando que vão achar um príncipe encantado, que vai vir montado no cavalo branco, que vai me salvar das minhas lamúrias, das minhas dores. E às vezes o príncipe está esperando encontrar a princesa perfeita que vai realizar todos os desejos e os sonhos dele. Não existe. Existe um ser humano normal que tem mau cheiro na boca na hora que acorda, que vai no banheiro, que tem as suas necessidades, que tem as suas falhas e que nós temos que, inclusive, enxergar nesse ser humano as belezas e as maravilhas que eles têm. Agora, só tem que passar por cima dessas dificuldades que eu vejo que as pessoas hoje em dia estão intolerantes, elas não estão tendo paciência. E quando eu falo paciência, mas já tem 20 anos, 30 anos que eu tô casada. Não tem paciência há 30 anos, nem 20 anos. Então tá quase morrer na relação, porque na realidade não tá dando conta de resolver as conflitivas que o casal tem. E o que? Às vezes um tá falando em japonês e o outro em português. A linguagem do casal não pode ficar junto 100 anos. Que não vai bater, gente, não vai bater. Então, enquanto nós não conseguirmos identificar essas linguagens, né, amor, o nosso não vai ser compreendido nunca. Uma coisa que teve aqui uma contribuição, tem um recadinho ali dizendo enquanto ainda jovens, solteiras... Desafios também são grandes. Sim, não tenha dúvida disso. Giovani, Giovani, tudo bem? Hoje nós começamos na hora, viu, Giovani? O que acontece, gente? Eu nesses... praticamente 30 anos que eu lido com desenvolvimento humano, desenvolvimento de organizações, já atuei em diversos segmentos. Eu posso garantir para você que esse tema hoje à noite ele é um tema extremamente necessário ser compreendido. Extremamente. Você quer ver? Vou dar um detalhe, por exemplo. Marilene também está chegando. Marilene. Seja bem-vindo, Marilene. O que acontece? O que é a consciência do nosso? Preste atenção. Se um país... ele coloca dentro da sua cultura a consciência do nosso, a civilidade, a educação das pessoas é outra. Na Copa do Mundo, por exemplo, os japoneses vieram aqui para torcer pelo seu time. E uma das coisas que chamou muita atenção, e saiu até uma notícia de rodapé, não foi grande destaque não, mas para mim me chamou bastante atenção, é o fato de que na cultura japonesa, essa questão de jogar... papel no chão, copo de refrigerante, latinha, deixar para eles isso é um horror. Isso aí é
uma grosseria. Falta de educação, né? Então, alguns social. repórteres atenciosos, eles ficaram lá observando que eles pegavam, cada um pegando um lixinho da sua arquibancada, pegando suas coisas para colocar no lixo. Isso é um vestígio de que tem a consciência do nosso. Porque o Japão foi um país que passou por uma guerra tremenda, um país derrotado na sua nacionalidade, humilhado pelo imperador, colocar a sua espada na mão do vencedor, etc, etc, etc. Eles desenvolveram a consciência do nosso. Então, o que acontece quando um país começa a colocar isso dentro da cultura, é até pequenininho? As pessoas têm uma consciência do nosso. Então, por exemplo, agora, por conta dessa questão do vírus, etc., muita gente enchendo o carrinho, comprando um bocado de coisa e dizendo assim, o outro que se exploda. Eu quero armazenar o óleo, eu quero armazenar isso, armazenar aquilo. Você percebe evidentemente que a pessoa não desenvolveu a consciência do nosso. Aí ele entra dentro da organização, Luciana, bem-vinda, o Walter também. Quando entra dentro de uma empresa, eu estive com um empresário esses dias, um empresário muito tradicional aqui de Minas Gerais, Carla estava junto, nós estávamos num evento, e aí quando sentamos na mesa, ele estava falando de funcionários pouco comprometidos, gente que não se compromete com a empresa, que só quer saber do salário, etc, etc. Eu olhei para ele e disse assim, olha, sua empresa tem quanto tempo? Acho que 50 anos a empresa existe, ou mais. Eu elogiei ele, uma empresa familiar, 50 anos na praça. Aí eu falei assim para ele, desenvolva a consciência do nosso nos seus trabalhadores. Porque no momento que eles desenvolvem uma consciência do nosso, que eles sabem que aquele alicate que está no chão, que eles sabem que aquela lâmpada que foi jogada de um lado, que aquilo tudo é do nosso, ele começa a preservar. E ele ficou olhando para mim como se eu falasse assim, uma coisa muito inusitada. Ele admirou até o meu pensamento. Agora, vamos pensar assim, país que as pessoas pensam individualmente, que ninguém coopera um com o outro, só pensa na sua individualidade. Isso se traduz nos partidos, se traduz na classe dos políticos que nós temos, muitas vezes favorecendo ao egoísmo, a corrupção. Eu vou pegar para mim, os corruptos até pensam assim... Até o meu, né? A consciência do meu, né? Sim. É para mim, é para minha, mim. Meu bem-estar. Você está pensando que os bem-estar. corruptos, como eles estão, é por falta de dinheiro? Não. É por falta de uma consciência de civilidade, uma consciência de civismo. Não pensa no todo, só pensa individualmente. Aí vai para dentro de uma empresa, um funcionário, um profissional qualquer, ele começa a pensar em si. Ele pensa na classe trabalhadora que ele representa, também só pensa em si. Ele não compartilha informação, ele não liga para ninguém, ele só quer defender o seu ganho. Falta a consciência do nosso. Vem para dentro da família, com o seu egoísmo, com o seu individualismo e decide casar. Né? Agora eu vou dar um toque aí para quem está solteiro ou solteira. Se é uma coisa que você tem que observar no seu futuro ou na sua futura, observa se tem consciência do nosso. Tem consciência do nosso. Se não gente, tem, e a consciência do nosso pode começar a arrancar um bocado de fio da cabeça agora para não arrancar a cabeça toda depois. Porque o que rola? Essa consciência do nosso, ela vem nas mínimas coisas. Porque se a pessoa tem já essa cultura, tem já essa educação, tem já esse sistema de crença, tem já esse aprendizado desde o início da vida dela como ela vai ter para sempre em tudo. Então, por exemplo, vamos colocar... É engraçado que essa coisa comigo, isso vem sempre, desde sempre. Clipes na empresa que eu trabalhava, eu já trabalhei, comecei lá, costurando bolsa, né? Na época que eu era menina, tinha 14 anos de idade, eu trabalhava numa fábrica de bolsa lá no bairro Cachoeirinha, lá onde que minha mãe morava. Então, assim, às vezes eu via um pedacinho de couro que sobrava de uma bolsa, eu pegava ele, colocava lá, vai que o Sr. Felipe depois vai precisar, inclusive, desse couro para fazer uma tirinha. E era isso mesmo, porque às vezes tem que fazer uma tirinha só de uma bolsa, eu não vou varrer isso aqui e jogar fora. Porque o quê? O nosso bem-estar, a nossa empresa vai crescer bem se eu, inclusive, cooperar. Quem que era? Era o Sr. Felipe, Dona Julita e eu, nós três. Eu era uma menina. Então essa consciência, engraçado que eu tenho isso até hoje. Eu lembro de eu catando os negocinhos lá e ele era um casal de baiano. E assim, era muito interessante que eu fui aprendendo com a simplicidade deles um monte de coisa dessa consciência. Que eles assim, não, se você não contribuir, nós não vamos conseguir vender bem, nós não vamos conseguir fazer... Então ele inseriu isso muito em mim dentro de uma organização. Eu tinha 13, 14 anos. Então isso, para sempre eu preservei isso. Hoje, se eu vejo um clipe no chão, eu pego e guardo. Se eu vejo num lugar alguma coisa... Por quê? É o nosso. Porque eu tenho que contribuir com a loja, com a empresa e com qualquer lugar que eu tenho. E se isso não existe dentro da pessoa,
Eu já escutei coisas, inclusive, de pessoas assim, o portão lá da rua, do prédio, tá aberto. Por que você não fechou? Eu falei, não foi eu que abri? Então, assim, essa coisa, como assim? Meu prédio é de todo mundo. Como é que você não fecha uma porta de um prédio, sendo que você mora dentro dele? Não foi eu que abri? Não é responsabilidade minha fechar? Como assim? É nosso prédio. Então, essa concepção, essa mente cauterizada, essa mente com crenças negativas, ela precisa ser mudada. E isso é o quê? Eu mudar, eu enxergar, eu ver que eu tenho alguma coisa de defeito. Porque senão o outro ficar me apontando isso vai gerar briga, né? Sem dúvida. Uma questão interessante também é que quando essa consciência do nosso existe, você vai para dentro da vida 2. Aí começa assim, é o meu carro, a minha casa, o meu dinheiro, a minha conta bancária, é o meu filho, a minha filha. O Campos. Então, essa consciência do nosso, ela é identificada facilmente? Sim. Quando você percebe que a pessoa ainda não tem essa consciência do nosso completamente desenvolvida, você vai ver que sempre existe um apego, uma proteção ao individual. Não é que o individual não deva existir. Para uma conjugalidade existir, você tem que ter você, a sua individualidade, a outra pessoa também, mas há uma construção de uma terceira via. Mas em casos de relações disfuncionais, como nós dizemos, relações que estão desequilibradas, você vai ver muito claro essa consciência individual. Então, eu já encontrei casais, por exemplo, eu empresto dinheiro pro meu cônjuge, né? Depois tem que me pagar. Mas como assim empresta dinheiro? Como é que funciona isso? Tem que pagar com juros também, Renato, né? seja bem-vindo, Conceição também. Aí a pessoa começa dentro da relação, o individualismo tão grande, o carro é meu, né? O carro não é nosso, ele é meu. Então, a consciência do nosso, quando ela se traduz dentro de uma pessoa, ela começa a ter reflexo. A consciência do nosso vai para as relações familiares, vai para a vida 2, ele traduz na relação que você tem com o bairro, no cuidado que você tem com a sua cidade, com o cuidado que você tem com o seu país, né? Você observa muito isso nas culturas mais desenvolvidas, um certo civismo, né? Uma defesa do nosso. Se você vai numa cultura americana, eu acho interessante que eles traduzem isso e alimentam isso com filmes, né? O tempo todo. O tempo todo, né? É o nosso país, a nossa bandeira, né? É a nossa pátria. E eles defendem isso, pelo menos os filmes passam isso, né? Mas quem vive lá... Infelizmente aqui no Brasil é o contrário, né? Os heróis são todos lá de fora, né? Aqui não tem herói. Os heróis daqui, inclusive, não tem valor nenhum. Né? Os daqui, inclusive, é interessante que a pessoa, inclusive, para ficar famosa, tem que ficar famosa lá fora primeiro, para depois voltar para cá para ser reconhecida e ser valorizada. Porque o nosso não é valorizado. Então, nós temos que ficar atenta a isso, gente. Isso é cultural. Isso, inclusive, está acontecendo dentro da nossa cabeça desde que eu, pelo menos, com meus 58 aninhos de idade, desde que eu me conheço por gente, eu vejo isso. Brasil, não tem jeito para aqui não. Aqui nada vai dar certo. Se a gente quiser ser bem sucedido, tem que ir para fora. Vai lá para fora, vai fazer um trabalho subalterno, vai ter que ralar pra caramba, vai ganhar dinheiro, sim, mas vai ser tratado como lixo, porque lá eles valorizam eles. Eles colocam os estrangeiros que vão para tirar o que é deles como alguém que realmente está entrando para uma pessoa malquista. Né? Você não, se você for com dinheiro para gastar e para vender e para comprar e para investir lá, você é bem-vindo. Mas para você ir, para você ganhar dinheiro, você não vai ser bem-vindo. Então, e aqui? A pessoa, se ela tivesse essa consciência do nosso... Gente, vamos ver o que hoje acontece no nosso país. Você vê que o país é dividido. Tem os que são a favor do presidente e os que não são. Agora, é o Brasil que a gente está defendendo ou o partidarismo? Um cargo político que fica 4 anos, não. 4 anos? É um essa cargo político. Essa consciência do nosso, nós precisamos resgatar. E como que você vai fazer isso? Comece a exercitar agora, nesse isolamento social, dentro da sua casa. Comece a trabalhar dentro do seu coração, dentro da sua mente, dizendo assim, o nosso vale mais do que o indivíduo. Dentro de um pensamento sistêmico, o todo é maior do que a soma das partes. Do que o então, às vezes as pessoas fazem questão de uma coisinha, isso é meu, isso é meu. Você sabe que os países desenvolvidos, as famílias que moram nesses lugares, elas têm uma característica, que é essa consciência cooperativa, um com o outro.
Porque, por exemplo, eu posso estar num dado momento, financeiramente, precisando do apoio de alguém da minha família. Uhum. Aí o que acontece? Essa familiar ajuda, logo depois é o outro, sou eu que vou ajudar o outro. Uhum. Então, essa cooperatividade, ela é extremamente salutar, ela é positiva e nós precisamos reconhecer isso. Um outro detalhe importante que eu quero para reforçar esse pensamento é Jesus. Jesus, em Mateus, no capítulo 6, ele fala algo interessante. Os discípulos chegam para ele e dizem assim, Jesus, como é que a gente deve orar? A pergunta era não é que eles não sabiam orar. Os judeus, eles têm sua forma de oração. Ritual, né? Ficava horas. Mas eles estavam perguntando assim, como é que nós devemos orar do ponto de vista do Senhor? Como que nós devemos orar na sua perspectiva? E aí Jesus começa ensinando assim, vocês vão orar assim, Pai Nosso. Essa oração do Pai Nosso, ela é reverenciada pelos católicos, pelos espíritas, ela é reverenciada pelos evangélicos, é reverenciada no mundo inteiro. Uhum. Então, o mundo inteiro conhece. Você pode ter as brigas doutrinárias que for. Eu já tive em eventos políticos, em eventos, já trabalhei numa secretaria de governo, na área de reinserção social, e aí tinha aquelas cerimônias, todo aquele ritual, toda aquela cerimônia, aquela pompa. Chegava uma hora que tinha que fazer uma oração, alguma coisa, é a oração do Pai Nosso. Essa oração que parece que existia um acordo que todos concordam. Todo mundo concorda. Essa não tem briga. E Jesus fala assim, Pai Nosso. Ele poderia começar dizendo assim, vocês vão orar assim, Pai Santíssimo de Jesus Cristo. Ou Pai Celestial, Criador do céu e da terra. Mas, assim, ele podia falar, né? Meu pai que está no céu. Para essas pessoas que estão aqui na terra. Esse aqui, pecadores. Pecadores, dizer, essa racinha aqui, bem... claudicante, uma hora tem pelo amor de Deus, ninguém merece. Uma hora acha que o vírus que vai matar todo mundo, outra hora diz que é Deus que está no controle, aquela coisa. Uma hora tá me matando, outra hora tá me espindo em mim, ô povinho. Aí o que acontece? Deus fala assim, vocês vão orar assim, Pai Nosso. Ele está dizendo assim, haja em vocês uma consciência do nosso. Acordem, porque vocês vão ter uma tendência de pensar no indivíduo. Vai pensar em si mesmo, vocês vão ficar em si mesmados, egoístas, vaidosos. E aí vocês vão lembrar sempre que há um Pai Nosso. Ele é seu, mas ele é também de toda a humanidade. Exatamente. De alguma forma, Deus estava ali dizendo, através dessa orientação de Jesus, dizendo assim, pensem o tempo todo na consciência do nosso. Traduzam isso como estilo de vida. E com certeza, eu tenho certeza absoluta, e o que você vai nos comunicar, ou você vai colocar na rede social, olha, funcionou. É impressionante, é terapêutico. É algo individual. Essa consciência do nosso tem que acontecer comigo. Não adianta eu querer que ele absorva. Você tem que aprender, viu, José? Você tem que aprender, dividir mais. Você tinha que ter escutado o José Campos e a Carla falando lá, porque você tem que aprender a dividir. Não estou pedindo para ninguém fazer isso, não. Por favor. Se você já tem a consciência do nosso, graças a Deus por isso, te damos inclusive parabéns e você está no caminho certo. Muito bem. Mas agora, se não tem, não vai apontar o dedo pro outro fazer, não. Nós estamos falando para cada um ter uma coisa que nós somos indesculpáveis, porque nós temos consciência. Nós temos dentro de nós essa consciência do que eu sei, do que eu dou conta, que eu não dou. Então, se essa coisa... Aqui, agora só explicar uma coisa. Apesar de não ser psicanalista, mas Freud, ele dizia o seguinte, que o ser humano é um ser de falta. Dentro do ser humano tem um buraco dentro dele que nunca vai ser completado por ele mesmo. E quando a gente pega, isso aí é um conceito meu, tá, gente? Não é nenhuma teoria, nenhuma linha psicanalítica, nem de outra linha, não. Mas pra mim, esse vazio é o nosso que tem que entrar. É o Pai Nosso. É a mão de Deus que entra dentro da gente e nos completa. Porque eu sozinha não vou me completar nunca. Então, o que é que essa mão de Deus vem? Ele vem, o nosso Pai vem e completa em mim aquilo que me falta. Por quê? Eu não sou perfeita. Então, por eu não ser perfeita, na hora que eu absolvo essa consciência do nosso, eu absolvo isso de Deus em como Pai, aí eu vou precisar, é meio engraçado, eu acho que vou precisar de José enquanto homem. Eu acho que vou precisar do meu pai enquanto pai e mãe. Eu acho que vou precisar... Então, essa consciência que eu vou tendo, que o outro é para mim da mesma forma que eu sou para ele, porque Jesus fala, inclusive, que muito melhor é dar do que receber. Nós falamos muito ontem sobre essa questão do dar, né? Esse dar para o outro, alguma coisa. Porque quando eu tenho essa consciência, automaticamente para mim, isso flui. Porque eu sei que eu preciso. Eu sei que eu tenho que ser completado. Eu sei que o outro tem alguma coisa que eu não tenho. E aí, quando eu tenho essa consciência, fica
fácil, porque se eu estou precisando do outro para me dar também é tranquilo. Porque essa consciência já desenvolve no meu ego uma consciência de doação. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Essa estrutura que nós temos psíquica, ela não é naturalmente assim, né, amor? Por causa do narcisismo, né? Nós nascemos narcísicos. O que é narcisismo primário? Narcisismo primário é o ser humano que nasce, aqui, eu preciso de tudo em mim para me sobreviver. E precisa disso, né? Nosso cérebro precisa disso. Um bebê não esgoelar na hora que estiver com fome, você não berrar na hora que estiver molhado, você não gritar na hora que estiver sentindo uma dor, alguém vai saber o que ele está sentindo? Não. Então, essa construção, o quê? Porque são 100% dependentes desse outro. Então, esse cérebro 100% dependente do outro, ele nasce com essa base de estrutura narcísica. Depois, dentro da fase de desenvolvimento psíquico, eu adquiro um self, um eu, que aí eu diminuo um pouquinho esse... Não é só eu gravitando em torno do mundo. O mundo tem uma pessoa lá que na hora que olha, eu preciso de uma mãe. Na hora que eu falo, ela vem e me carrega. Tem um outro do lado de fora que não é eu mesmo, que é independente de mim. Então eu consigo entender que existe um eu que é além de mim mesmo e que eu preciso desse eu. Mas só tem que o quê? Continua com a base narcísica, com uma base mais do self, do si mesmo, né? Egóica. Eu quero pra mim. E o outro, até que a gente vai amadurecendo. Ontem nós falamos, o ser humano é o único que demora mais tempo pra amadurecer, né? Porque dependendo, né? Dentro da natureza. Animal... Nossa, engraçado, a gente vê um cavalinho, vê um bezerrinho, um bichinho nascendo, rapidinho o bichinho tá mandando sozinho e se vira nos 30. Agora a gente não, a gente tá vendo hoje que as pessoas com 20 anos de idade já tá dependendo do pai e da mãe, tem outros com 30 anos de idade não tá dependendo do pai, com 35 anos de idade. Então, assim, a pessoa, em vez de evoluir mais rápido, ela tá ficando cada vez mais retardada no processo de individualidade, né? Essa autonomia tá ficando cada vez mais para trás, né? Então, é um desenvolvimento que cada um de nós tem que buscar para que esse nós, inclusive, seja introduzido e confronte um pouquinho com esse eu que, na realidade, existe em nós como natureza. Por isso tem que haver aprendizado. O tema de hoje, para quem entrou depois, é a consciência do nosso nas relações a dois. E aí, Soraya? O Valdir também chegou. Olha só, uma coisa que eu quero falar para vocês. Na nossa opinião aqui, tanto minha quanto Carla, nessas décadas de trabalhar com desenvolvimento humano, uma das ausências que a gente encontra em relações conflituosas é a falta da consciência do nosso. Então, nós estamos propondo a você essa noite, você que está por uma circunstância, em isolamento social, começa a investigar dentro da sua mente, dentro do seu coração, se realmente você tem a consciência do nosso. Ou se você flui bem, né? Se flui bem, sai com naturalidade. Ou você está, às vezes, causando atrito, muitas vezes, defesa de territórios, defesa de pequenos feudos dentro de um vínculo familiar ou de um vínculo relacional. Isso é meu, isso é seu. Aqui, nós já vimos, inclusive, aquela parte assim... Mas você está querendo entrar na minha privacidade? Você quer saber o que é que tem no meu e-mail, na minha conta bancária? Quanto eu ganho? Quanto eu ganho? Por que você está querendo? Que é isso? Absurdo! Eu tenho que ter... Gente, cuidado com esse discurso. Eu sempre digo assim aos homens, eu digo assim, olha, é inteligente você compartilhar o que você ganha com a sua esposa para você não levar um susto para que ela chegue e faça uma despesa que você não pode pagar. Então é muito inteligente. Outra coisa, o orçamento a dois, isso é muito salutar, vocês terem cada um sua renda, no sentido de cada um vai compartilhar isso ou aquilo. Num dado momento, um vai compartilhar ou vai participar mais do orçamento familiar que o outro, mas é importante vocês entenderem que isso vai gerar alimento para a conjugalidade. Ou seja, dá uma olhadinha aqui que a Soraya está fazendo algumas mensagens. O tema é muito pertinente para uma relação. Então, o que nós estamos propondo a você? Consciência do nosso. Ela vai ter um reflexo na sua relação pessoal. Depois ela vai, assim, exponencialmente, como se fosse uma ressonância, ela vai reverberando. O que vai acontecer? Isso vai influenciar seu trabalho. Vai. De repente, amor, imagina, cada funcionário, igual você começou no início, cada funcionário tendo consciência do nosso. E saber que porque a gente é nossa empresa, é nosso negócio, é a nossa, igual nós começamos aqui.
né, com esse trabalho, que ele que é terapeuta de casais, eu não sou terapeuta de casais, ele que é, mas é a consciência do nosso, é nós dois juntos, porque nós somos casais, então eu vou estar lá contigo, te ajudando, e olha que inclusive nas quartas e nas quintas, né amor, pra mim é pesado, ele sabe disso. Ela tá aqui desde manhã. Eu tô desde 8 horas da manhã aqui, ontem fiquei o dia todo também, então é pesado, mas essa consciência do nosso alivia, mesmo que tem hora que eu tenho vontade de voar no pescocinho dele, porque... Pula essa parte, gente. Amor, não, vou pular não, porque tem hora que eu falo assim, amor, cadê o título do negócio que eu falei que você quer fazer? Ela vai lembrar disso. Ela tem que lembrar, porque essa consciência do nosso tem que ter. E aí que tá, eu pego, brigo, aí ele, não, peraí, que eu vou fazer agora. E faz o negócio na hora. Porque eu gosto de fazer tudo com antecedência, e ele gosta de fazer o negócio tudo, lá, maciota. Tem hora que dá vontade de voar no pescocinho dele. Gente, uma questão de inspiração. Inspiração. Que eu faço Muay Thai, já falei com ele, nós vamos dar um golpe no centro de direito, você vai ver o que você vai falar. Vai não. Olha, uma questão importante. Eu não sei se brincar um São pouquinho. São 15 anos da nossa um história tema, né? que nós resolvemos construir dentro de alicerces. O primeiro alicerce, o mais forte dele, chama-se Cristo. Não uma religião, gente. Nós não estamos falando aqui de religião. Nós estamos falando aqui de Jesus, a pessoa de Jesus dentro da vida de cada um de vocês. Como um homem perfeito, E foi né? aquilo que eu falei. Ele ensinou a oração, a oração mais famosa do mundo, que é o Pai Nosso, começou falando disso, né? Conjugando no plural, né? Nosso, Pai Nosso, né? Deus, ele é plural, ele quer que nós tenhamos essa consciência, nada de sair correndo, enchendo o carrinho, saindo pensando só em você, não quer saber se as pessoas... Comece a orar pelas pessoas que estão nos hospitais, comece a agradecer as pessoas que cuidam da sua segurança, as pessoas que cuidam da sua saúde, os que estão lá na padaria, comece a ter uma consciência do nosso. Isso vai ser muito positivo, principalmente para as gerações que estão chegando, vai ser positivo para a cidade, vai ser positivo para o país, e você vai começar a entender que esse Brasil, ele é nosso. Você nasceu no Brasil, está morando no Brasil, e você precisa ter essa consciência de cidadania, de civismo, e começar a ver esse país como uma bênção. Pare de amaldiçoar esse país, pare de dizer como se você não fizesse parte dele, né? Eu, por exemplo, eu tenho muitos questionamentos de igrejas. Eu vejo muitas igrejas em si mesmadas, né? Sou eu, a minha fé, o meu desenvolvimento espiritual e o nosso. Muitas vezes eu vejo assim, templos suntuosos, templos maravilhosos, cercado de miséria espiritual e miséria social por todos os lados. Essas ilhas, né, de riqueza e prosperidade, elevando a bandeira de Jesus. A bandeira de Jesus, ela é uma bandeira comunitária. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, é como se fosse um corpo. Não tem essa coisa do dedão achar que é o máximo, ou que o pulmão é o máximo, ou o coração é o máximo. Coração. É um corpo. Por isso que essa consciência do nosso o tempo todo é uma proposta altamente cristã, altamente plena. Por isso, esse comentário hoje à noite com vocês. Esperamos que isso tenha sido muito bom. Amanhã nós temos um outro tema muito interessante para eles também. Que não vou guardar segredo? Vou falar. Fala ou não fala? Pode falar. Sério? Amanhã, às 21 horas, nós vamos falar de autossabotagem dentro do relacionamento a dois. Esse tema é um tema quentíssimo. Pensa em alguém que come uma banana e joga a casca bem na frente do pé dele, só para tropeçar e depois ficar dizendo, não era para caminhar mesmo, tá não tinha jeito, essa calçada, o problema é essa calçada. Não, o problema é a banana, pode ser a banana. Essa casca que escorrega demais, a conta, não era para jogar no chão, não? Autossabotagem. Ok? Então, assim, vamos estar sempre pensando nessas coisas. E os exercícios, né, amor? Os exercícios. Hoje, faça isso hoje à noite. Então, hoje, o exercício de hoje é você anotar, fazer uma anotação escrita, usando a cognição, de onde você percebe que o seu nosso está precisando ter um desenvolvimento. Porque todos nós somos egoístas, todos nós temos narcísicos, todos nós temos um lado que eu fico assim, não, mas... Recebeu. Ela tá abusando de mim, não, meu patrão tá querendo, inclusive, se você paga 8 horas para você trabalhar, você tem 8 horas para trabalhar. Se você vai estar secretariando uma recepção, mas você não é contador, qual que é o problema de secretariar porque a menina faltou porque tá doente? Se a empresa é nossa. Se eu trabalho no escritório de contabilidade. Se a igreja é nossa. Se a igreja é nossa. Se a casa é nossa. Lá em casa, nós ficamos um tempão
pão sem ninguém ajudando a gente. Consciência do nosso. As minhas 2 filhas, uma tem 9, a outra tem 12. Uma lava vasilha, a outra guarda vasilha. Não é trabalho infantil, não é só a mamãe aqui que vai ter que fazer tudo sozinha? Não, consciência não, porque só eu como. Não tem essa. Então é desenvolver isso. Eu cozinho, hein, gente? Hã? Cozinho muito bem. Inclusive tem hora que eu tenho que frear ele, Show. se deixar ele faz doce, pudim, aí pronto. Descobri que lavar prato é terapêutico. Graças a Deus. Tem Graças cientistas que estão doce. estudando isso. É terapêutico. Só que eu propus para muitos homens, eles disseram que não querem fazer essa terapia. É terapêutico. Mas é terapêutico que pode aprender, porque é a nossa casa, é a nossa família, é nossas obrigações. Porque, todo mundo vai, porque a mulher hoje tem que trabalhar fora e ela tem que tomar conta de tudo sozinha. Tá, eu ajudo dentro de casa com a minha contribuição financeira, mas ele ajuda também a gerenciar a casa, ele me ajuda na educação dos meninos, ajuda na escola. Ele tem que ajudar, inclusive me ajudando mais ainda, porque eu sou mais impaciente do que ele. Então, na hora que os meninos vão enrolando, se eu fico com a mais mansinha, você fica com a mais bravinha, porque é essa consciência, até pra ver o que eu dou conta. Nós temos essa ali, amor, pra mim, ela já conseguiu lá, comparar a casa, enrolar, já tô estourando, me ajuda lá, vai lá, pega, agora é seu turno. Então, nós temos que ter essa consciência, esse jogo do casal, é nós que temos que fazer. Um bate com o outro, quer que eu te ajude aí, por favor. Sai de campo, deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Deixa Amor, na que eu vejo ele ficar com o olho regalado, porque ele tem sinal. Saber ler esses sinais do nosso, né? Então, na hora que a pessoa, na hora que ela regala o olho demais, assim, vixe, o negócio tá feio. Amor, pode vir cá, deixa aí, que vai lá assistir um pouquinho de televisão, deixa que eu agora assumo o posto. É assim mesmo. Não é? E às vezes, na hora que ele vê que eu começo a alterar demais a voz, você vê que eu falo alto e muito. Pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Aí ele, amor, quer precisar de ajuda? Por favor, fique aqui. Que aí. Então, essa consciência do nosso, até pra gente saber aonde que tá vindo o nosso limite. Agora, se eu não tenho consciência dele, eu simplesmente extrapolo, eu vou pra tudo quanto é lugar e a coisa arrebenta. Então, o quê? É esse autoconhecimento. Olha, eu não dou conta de realmente dividir o salário. Para mim, o salário é meu e eu não consigo. Então, me ajuda a trabalhar isso. Eu não dou conta de realmente dividir as tarefas. Eu não dou conta. Eu vou precisar que você me ajude. Que deixa eu te dizer uma coisa. Se você não aprendeu, você não pode dar o que você não tem. E isso é muito sério. Eu trabalho com MDR, que é uma técnica de reprocessamento do cérebro. E a gente tem coisas dentro da gente que vai ter que ressignificar. Muitas coisas que estão dentro da gente vai ter que ter um novo significado. Porque lá atrás, inclusive, às vezes a pessoa nunca aprendeu a dividir nada. Então, se casa, vai ter que aprender. E às vezes essa tarefa não é uma tarefa fácil. E às vezes só o cônjuge não vai dar conta. Então talvez você vai ter que desenvolver isso, você vai ter que ter essa consciência até para buscar ajuda. Porque eu só posso buscar ajuda daquilo que eu sei que eu tenho. Então não adianta ele ficar falando comigo, vai lá, vai buscar ajuda, você tá muito isso, aquilo outro. Se eu não tiver consciência, vai criar atrito. Então a autoconsciência que eu não tenho, nosso bem desenvolvido, é o para casa de hoje. Então pode escrever lá e depois nos contar como é que foi isso. Nós estamos dando todo dia dicas, viu, gente? 21 horas amanhã, vamos falar de prático. autossabotagem. Chegamos ao final da nossa live e queremos fazer uma oração por você. Isso aí. Tenho certeza absoluta que se estamos aqui agora passando essa mensagem para você, porque era para você estar aqui nos ouvindo. Não existe essa coisa de coincidência. Existe um propósito. E se você está aqui conosco, você não vai dormir hoje sem receber uma oração nossa. É verdade. Onde você estiver, por favor, se você puder, feche os seus olhos, nós vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, nós pedimos agora por essas vidas tão preciosas. Não os conhecemos em profundidade como o Senhor conhece. Ó Deus, Criador do céu e da terra, te pedimos que o Senhor venha guardar o casamento, a relação familiar de cada um que está nos assistindo e nos ouvindo agora. Deus, que Tu possas essa noite trazer a Tua paz, trazer a Tua alegria, trazer, Senhor, a segurança que só o Senhor pode trazer a cada mente, a cada alma. Senhor, que esta noite eles possam repousar de uma forma nova, de uma forma tão tranquila e serena, crendo que o Senhor, Criador do céu e da terra, está sob o controle de todo o universo, não perdeu o controle de nada, absolutamente nada. Senhor, que eles possam ter a coragem para reconhecer as suas vulnerabilidades,
que eles possam romper com todo egoísmo, Senhor, com todo narcisismo, e começar a ter uma consciência do nosso. Senhor, lutar uns pelos outros. Aqueles que ainda não constituíram suas famílias, os seus casamentos, dê a eles, Deus, já uma oportunidade de treinar essa consciência do nosso. Senhor, que eles possam, por onde forem, ser a luz, ser o sal, ser aqueles que vão fazer a diferença nessa nação. Traga sobre a vida de cada um, Senhor, uma consciência de que esse país ele é nosso, que o Senhor nos colocou aqui para que nós pudéssemos cuidar dele. Senhor, que cada um, dentro da sua esfera de influência, possa levar essa consciência do nosso, trazendo tudo, tanta alegria ao teu coração. Nós agradecemos a oportunidade, eu e Carla, de estarmos aqui ministrando sobre a vida deles, porque sabemos que eles são tão preciosos para Ti. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Então, ainda continuando esse nosso, aí eu quero que você venha com a consciência do nosso para mim. Eu tenho o meu Instagram, que é Carla Campos, _, né, que é aquele risquinho que tem embaixo, PSI, de psicólogo, PSI. Então, estejam lá me seguindo, estejam curtindo. E lá eu tenho muitas dicas que eu dou sempre. Tem muitas coisas lá que eu dou de orientação. Então, e eu preciso de pessoas que estarem me seguindo, até para me conseguir gravar, né, coisas ao vivo mesmo, porque eles pedem um número mínimo de pessoas, até para gravar coisas ao vivo. Então, me sigam lá também, porque lá eu dou muitas dicas, só tem que eu individual, né? Mas apesar de que as crianças sempre estão comigo, Alessandra, lá também, né? O que é? Alessandra elogiando, obrigado pelo carinho. Eu Alessandra escreveu aqui um texto muito legal, dizendo que foi muito bom ela participar. Obrigado pelo elogio, viu, Alessandra? Obrigado, que bom. Isso só nos estimula, viu, Alessandra? Também, viu, Nairê? Soraya, uma grande amiga de tantos anos. Obrigado, Nailê, a todos vocês. Então me sigam lá no Insta, viu, gente? Carla Campos, e amanhã, 21 e amanhã 21 horas estaremos aqui de volta, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos e até amanhã. Tchau. E divulguem, viu? Pode divulgar que esse vídeo vai ficar lá no Face. Vocês podem divulgar para as pessoas, né? Vocês podem divulgar para as pessoas que vocês conhecem, principalmente vocês sabem que estão precisando de aprender como nós estamos precisando, tá bom? Tchau, tchau. Beijo. Tchau.